Fala pessoal, tudo bem com vocês? O diretor falou sobre reforços que vão chegar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala rapaziada, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, vamos bater a meta de 1 milhão de inscritos, eu conto muito com você. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aqui. Se você gosta dos meus conteúdos diários aqui e não se inscreveu ainda, é só o que eu peço pra você. Bora falar do Timão? Porque, primeiramente, só afirmar que o jogo treino nessa sexta-feira que aconteceria entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro foi cancelado. A delegação do Corinthians estava, digamos, se dirigindo até o local do estádio, né? E um acidente acabou bloqueando as pistas ali na Anchieta, que faz, né, o trajeto de descida da Serra de São Paulo até a Baixada Santista e com isso, o amistoso, o jogo treino, né, na verdade, teve que ser cancelado e a delegação voltou para o CT Joaquim Grava. Mesmo assim, o Corinthians já soltou na própria Corinthians TV imagens dos jogadores trabalhando na academia para que o dia não fosse perdido, né? O Heverson Pimentel, que eu conheço lá do Grêmio, muito bom preparador físico, falou exatamente sobre isso, né? Amanhã eles voltam para o campo, então hoje, para não perder o dia, trabalho de carga na academia, tudo isso visando a estreia na Sul-Americana lá no dia 2 de abril, como a gente já citou, né? Então tem alguns dias ainda de preparação. Obviamente que esse confronto, esse teste contra o Santos seria legal, mas enfim, faz parte, né? Tem uma possibilidade de jogo contra o Londrina na semana que vem. Enquanto isso, os jogadores vão trabalhando no campo, aquela conversa, aquela coisa toda. A gente tenta chegar a uma conclusão se o elenco já está fechado ou não. O presidente Augusto Melo, lá no sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, em Luque, no Paraguai, disse que o elenco estava fechado, que ele não estava pensando em reforços nesse momento e tudo mais. Depois saiu a possibilidade do Corinthians voltar à pauta com o Gabigol, que agora está sendo aventado, inclusive, no Palmeiras. É uma situação que, como a gente já falou também, o Corinthians não vai se pronunciar e não vai falar, porque já falou muito sobre isso. Se acontecer um negócio, vai ser quando a coisa já estiver encaminhada. Nesse momento, o Corinthians vai ficar bem quietinho. Isso vale para outros reforços também. Por isso que o Augusto foi a público e disse: o elenco está fechado, é o que nós temos, vamos trabalhar com isso, até porque a janela está fechada. Porém, Fabinho Soldado deu entrevista para a Corinthians TV e falou sobre o elenco, sobre as suas contratações, sobre a sua metodologia, sobre o seu dia a dia. O Fabinho Soldado que se tornou uma peça muito importante também na relação trabalho interessante do Antônio Oliveira e do ambiente que ele construiu. O Fabinho foi muito importante, tá? Porque ele chega, ele contrata o Antônio e ele acalma um pouco o ambiente em termos de negociando muita coisa com o elenco, porque o Augusto acabava muito exposto, não tendo um diretor executivo. O Fabinho Soldado deu uma blindada em toda essa situação. E aí, questionado sobre reforços, ele meio que contrapõe o Augusto, mas aqui eu não estou para fazer batalha de versões ou criar crise, não. Eu só estou dizendo que o Augusto, na sua versão institucional, e está tudo certo, falar que não, o elenco está fechado, é isso mesmo, e o Fabinho, que fala pela área dele, deu uma declaração que é um pouco diferente, e eu até peguei aqui as aspas para a gente não ter nenhum tipo de confusão ou outras interpretações. Ele fala aqui, ó, hoje 20 de março, né, hoje já é 21 para 22, aqui você está vendo esse vídeo, mas o que está na aspas é hoje, dia 20 de março, até aqui, toda a mudança que o clube teve de comissão jogadores, 11 que chegaram, meninos da base, e com tudo isso que aconteceu, estamos em um momento iniciando um ano, na verdade. E é verdade, né? O Corinthians está começando tudo do zero, com um elenco não 100%, sempre aberto a algumas situações, mas elenco em quantidade nas posições está muito mais equilibrado. Então, assim, ele está satisfeito com a mudança que aconteceu, a cirurgia no elenco que aconteceu, a revolução que aconteceu com essas 11 chegadas, em termos de quantidade, porque aí você já tem para vários setores pelo menos 2 jogadores para a mesma posição, mas é óbvio que ainda faltam algumas peças. E ele tem consciência disso. Tanto que ele fala, ele não é taxativo. Ele só fala, não estamos 100% fechados, estamos abertos a algumas situações. Porque, claro, ele não vai simplesmente dizer, não, é isso e tal, daí amanhã contrata alguém. Até porque o Corinthians, sim, está de olho no mercado. E tem uma janela abrindo agora, dia 1º.
que é a janela interna do mercado interno até o dia 19 de abril dos times que disputaram os estaduais, visando as próximas competições. A CBF, ele até fala sobre isso na entrevista, né, que era um problema das janelas, né, meio fora das competições brasileiras, mas que a CBF começou a se atentar para isso e abriu essa janela para favorecer os clubes. Então, pode ser que pinte sim algum reforço a partir do dia 1º de abril. E aí quando eu falo reforço, é óbvio, é um negócio de ocasião, é uma carência que você identifica como daqui a pouco na lateral esquerda, porque o Bidu acabou sendo reconduzido, inscrito na Copa do Brasil, o Hugo não está performando, o Palácios está para voltar, mas enfim, é sempre bom ter uma reposição. Daqui a pouco pinta alguma oportunidade nesse sentido. É dessa forma que o Corinthians vai trabalhar os seus reforços para fortalecer ainda mais o seu grupo, visando já o começo de abril, que aí tem fase de grupos da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro a partir do dia 13 e 14 e Brasileiro, Sul-Americana, e a Copa do Brasil, né, com as próximas fases, com o Corinthians que vai precisar de um elenco muito mais fortalecido. E com o Antônio Oliveira no banco de reservas, acho que essa é a informação mais importante. Gostaram? Comentem. Por que o bate-papo com o Paulinho chama a atenção? Porque o Paulinho foi alvo de muitas críticas nos últimos dias. Mas assim, cara, eu vi assim a rede social pesando pra cima do Paulinho. Primeiro porque ele não tá jogando. Ele é um dos mais altos, ou era, né, até essa renovação estendida por conta da lesão grave, a segunda no joelho, nessa passagem que ele sofre, esse contrato estendido até metade do ano, ele era um dos mais altos salários do elenco. Cortou um pouquinho, mas obviamente ainda ganha um alto salário. Para não jogar, o torcedor já fica, né, muito futebol, a memória é muito curta, né? Claro que também a gente não vive apenas de histórico e currículo, né? O Paulinho precisa provar, ele recebe um bom salário, ele precisa jogar, a gente sabe disso. Então o torcedor fica muito naquela, né? Tá, mas será que é o Paulinho daquele tempo, o Paulinho que foi campeão de Libertadores, um cara super importante, em vários momentos aqui do clube, um ídolo da Fiel, será que ele pode voltar a ser esse cara? E aí quando ele volta, tenta voltar, ele tem 2 lesões graves, não consegue, mas mais do que isso, eu tô falando do combo, né? Aí, no jogo contra o São Bernardo, lá pela Copa do Brasil, o Ivan Andrade, repórter da Corinthians TV, tá ao vivo naquele pré-jogo. O Paulinho tá sem uniforme, né? Tá à paisana, porque ele ainda não tem... eu acho que ele já tem condições até, já vou falar sobre isso nessa entrevista, ele demonstrou que está muito pronto, muito preparado para jogar, mas enfim, não estava relacionado. Estava ali na beira do campo, acho que ele está até meio que no telefone, assim e tal. E o Ivan, aquela coisa de repórter, e eu posso falar porque sou repórter e sei como essas coisas são, já tomei muito toco. Claro que a gente está falando de um cara da mesma empresa, né? E eu acho que é isso que chamou a atenção. Porque a gente tomar toco de jogador, a gente como empresa, né, seja eu na Band ou em qualquer outra emissora, é normal. A gente chegar na zona mista, ô fulano, chega aí, dá uma palavrinha, o cara passa reto, normal. É que a gente está falando de um repórter da própria Corinthians TV, né? E isso o torcedor ficou... porque o torcedor tem um pouco, e aí é uma leitura que eu faço, um pouco mais de sensibilidade com a Corinthians TV, porque é o veículo oficial do clube. E nesse aspecto eu acho que o torcedor tem aquela sensação que a gente tem como veículo de imprensa, de que nós estamos ali como transmissores. Claro que a gente tem o nosso senso jornalístico do que é jornalismo, a gente estuda para isso, para saber o que é notícia, o que repercute, o que é relevante, o fator notícia, independentemente se o torcedor, por exemplo, vai gostar ou não. A gente está ali para levar o fato adiante. O cara da Corinthians TV, ele é essa ponta, ele é esse elo até o torcedor. O torcedor hoje, até pelo trabalho brilhante que faz o Ivan e toda a equipe da Corinthians TV, se informa muito pelo veículo oficial do clube. E aí o Paulinho, que tá para voltar, que é um ídolo e tudo mais, tá ali. Cara, ele foi deselegante, ele foi, né? O Ivan tá ao vivo, tenta chamar o Paulinho fala que não e tal, e o Ivan, sou eu, Paulinho. E ele continua virado de costas, ele sai caminhando e fala, não vou falar. Caramba, rapaziada, pesou pra cima do Paulinho. Hoje veio a explicação, né? Acho até que demorou. Acho que nesse ponto aí, enfim, não sei se foi por conta do Paulinho, se foi a assessoria, se foi a comunicação do clube, eu não sei. Só acho que demorou. A gente aprende também no jornalismo que gestão de crise, você tem que apagar o incêndio rapidinho, porque senão ele se alastra. E aí todo mundo ficou deixando, né? O Paulinho apanhando na rede social. Não sei se teria o que ele pudesse dizer, não sei se a galera se convenceu com o que ele disse, mas enfim, eu acho que ele precisava se manifestar. E
Demorou todo esse tempo até que hoje ele concedeu uma entrevista para o próprio Ivan, pediu desculpas. Acho que isso é importante, ele pediu desculpas. Ele fala, todo mundo está sujeito a erros, ou seja, ele reconheceu que errou. Ele reconheceu que errou. Falou que repercutiu de uma forma muito negativa, e aí usou, evidentemente, a história dele, que ele não tem polêmica com ninguém, que ele construiu uma história muito bonita, que ele não quer manchar a história dele por conta de coisas tão pequenas, que ele quer terminar a sua carreira de uma forma bonita e que essa carreira não tem mancha nesse sentido, né? Mas que ali todo mundo passa por problemas pessoais, inclusive eu acho que ele estava com a cabeça cheia, ele mesmo falou isso, né? Com alguma outra coisa. O Ivan até pergunta, você não me viu? Você não viu quem era eu? Então, ele não responde isso. Eu acho que ele sabia, ele não estava a fim de falar. Ele falou angustiado, né? Porque tá pronto para jogar. Ele fala que as pessoas comentam com ele, os moleques, né? Poxa, você corre, você salta, você cabeceia, você chuta, você só não joga. E ele falou, pois é. Então eu senti até uma crítica, sabe? Do tipo, e aí, quando é que eu vou para campo? Eu já fiz tudo que eu tenho que fazer, eu já trabalhei aqui. Claro que tem uma questão do tempo, né? Não é simples assim, tem uma transição, ele precisa ser liberado pela preparação física, a comissão técnica tem que entender em que jogo colocá-lo, porque aí tem o ritmo de jogo, tem o risco dele sentir uma nova lesão. Cara, é um processo muito delicado e obviamente tem pessoas competentes lá cuidando disso, mas o jogador está na ansiedade dele, até pela idade dele, 35 anos, ele faz 36 nesse ano em julho, acho que ele ainda tem lenha para queimar. Pelo que se fala, já trouxe um vídeo aqui no canal, as informações são de um cara extremamente profissional que trabalha, assim, absurdamente, que está na ponta dos cascos. Mas, claro, como ele teve 2 lesões graves de joelho, todo cuidado é pouco. E ele falou, inclusive, que depois dessa segunda lesão, ele esteve muito perto de parar de jogar. Que, inclusive, o clube deu a ele uns 10, 15 dias para ele pensar com a família para ver o que ele ia fazer. Porque a primeira vem a pancada, nem na segunda, se vocês vão lembrar, ele tinha sido fixado pelo Vanderlei Luxemburgo como um primeiro volante. Ele tinha voltado para o time como um primeiro volante, estava jogando bem. E aí o Paulinho acabou machucando. Depois disso, o Luxemburgo teve que descobrir o Moscardo, porque não tinha um jogador que fizesse a função. E o Paulinho estava jogando bem naquele momento. E aí vem a segunda pancada. Mas aí ele pensou, caramba, eu vou ter que parar de jogar em algum momento. Será que é dessa forma que eu quero? Então vamos assim, vamos tratar essa lesão, vamos ver o que acontece. Ele precisou estender o contrato. E, cara, ele tá aí e quer jogar. E tem uma identificação muito grande com o clube, tem um amor muito grande pelo clube. Então, assim, não sei, não vou aqui fazer nenhum julgamento. Acho que, assim, ele finalmente, acho que a crítica que eu faço aqui demorou, mas finalmente ele resolveu, ele pediu desculpas, ele está focado na preparação dele. Acho que realmente a repercussão foi desmedida. É fato que ele foi deselegante, mas a repercussão foi muito desmedida. Então, agora é você que comenta aqui e fala se te convenceu, se está tudo certo. Eu só espero que ele volte a campo o mais rápido possível, porque ele é um baita jogador, tem uma baita história no clube, mas acima de tudo, é um profissional exemplar que eu acho que pode agregar tecnicamente no time do Antônio Oliveira. Pelo menos é o que eu penso. Bom, agora informação a respeito do mercado da bola, porque tem outra janela de transferências no que começa no dia 1º de abril, vai do dia 1º de abril a 19 de abril. É uma janela de exceção, uma janela especial de transferências, dia 1º a 19 de abril. E o Corinthians está de olho nessa janela. Essa janela, os clubes só vão poder contratar jogadores que atuem no futebol do Brasil, que disputaram os campeonatos estaduais. Essa é a regra. Jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. E o Corinthians está de olho no Iago. Iago, meio-campista, meia-atacante do Nova Iguaçu. O primeiro que trouxe esta informação foi o Cascão, que é o diretor lá dos Donos da Bola, do programa do Neto. Cadê o Iago? O Iago, para vocês saberem quem é, vou mostrar aí para vocês. É esse aí, ó, Iago. O Corinthians está de olho no Iago. O Iago é filho do Iranildo. Lembra do Iranildo? Né? Jogou no futebol do Rio de Janeiro, meia que jogou no futebol do Rio de Janeiro, é pai do Iago. E o Iago tem apenas 22 anos de idade, tem sido o destaque do time do Nova Iguaçu na temporada. O Corinthians está de olho, está monitorando o Iago. Não significa dizer que vai contratar o Iago, mas está com interesse. Tem interesse. Vai olhar, vai depender do Antônio Oliveira, para saber se o Antônio Oliveira sente a necessidade de mais um jogador para essa posição. Vai depender da oportunidade de mercado, né? Ele é um jogador que pertence ao Fluminense, não pertence ao Nova Iguaçu, pertence ao
Fluminense. Vai depender se o Fluminense vai querer fazer negócio com o Corinthians ou não. A informação é que o Iranildo gostaria de negociar o Iago. Né? O Iranildo é o pai do Iago. Gostaria de negociar o Iago. Não gostaria que ele permanecesse no Fluminense neste momento. Mas vamos aguardar a próxima janela para saber o que vai acontecer. Certamente alguma novidade vai ter em relação a essa possibilidade de contratação. Assim como o Corinthians está de olho também em outros 2 jogadores do Nova Iguaçu. Um deles, o torcedor corintiano conhece bem, que é o Carlinhos, atacante revelado no Corinthians, revelado nas categorias de base do Corinthians, é o artilheiro do Campeonato Carioca, né, ou um dos artilheiros do Campeonato Carioca, e o Bill, que não é aquele Bill mais experiente, é o Bill mais novo, é o Bill mais jovem, que também está jogando no Campeonato Carioca e está, portanto, jogando e sendo o destaque do Nova Iguaçu, e o Corinthians está de olho nesses 2 jogadores. Por falar em futebol carioca, o Corinthians está de olho no Danilo Barbosa, volante do Botafogo, e ofereceu alguns jogadores para contratar o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, tá bonitinho nessa foto aí, hein, Danilo Barbosa? Que é isso, hein, meu garoto? O Danilo Barbosa, o Corinthians ofereceu alguns jogadores para trocar em troca do Danilo Barbosa. Só que o Botafogo quer o Mosquito. E o Corinthians não quer negociar o Mosquito. O Corinthians já disse que o Mosquito vai permanecer, a pedido do Antônio Oliveira, o Mosquito vai permanecer no Corinthians até o final da temporada. O Antônio Oliveira gosta do Mosquito. Acha que ele tem as características que se encaixam com o time do Corinthians, com o modelo de jogo, com o jeito dele jogar, de velocidade e tudo mais. Então, o Mosquito não vai para o Botafogo. Com isso, melou a transação envolvendo Danilo Barbosa no Corinthians. Danilo Barbosa também não vem mais para o Corinthians e o Mosquito não vai para o Botafogo. O Mosquito permanece no Corinthians, portanto. E continuando falando do Timão, Fiel, o Corinthians aí prepara 2 contratações, não para essa janela, mas sim para o meio da temporada. O Augusto Melo, se trazer algum jogador nessa janela, será aí dos campeonatos estaduais, como exemplo o Iago, o Bill e outros que os dirigentes corintianos estão aí monitorando nos campeonatos estaduais. E 2 nomes que foram aprovados aí, que estão na mira do Corinthians para a metade do ano, para a próxima janela, é o Diego Valois, é um meio campista que atua como ponta também, né? Ponta direita, joga no Juárez, time do México, e joga lá na Liga Mexicana. Despertou o interesse do Corinthians, e o Corinthians aí, como a janela tá fechada, pretende aí a contratação desse jogador para a próxima janela, assim também como quer contratar o Hernani. O Hernani, inclusive, o Corinthians já fez uma proposta, porém foi recusada pela equipe da Itália, a qual pertence os direitos do jogador. Segundo informações vindas da mídia, o Corinthians aí na metade do ano prepara uma proposta e vem monitorando esses 2 jogadores para fazerem aí uma proposta para poder trazer aí o Diego Valois, que é um ponta direita, atacante, meio campista, né? Atua por dentro também. E o Hernani, que é um volante que o Corinthians, inclusive, já fez uma proposta. Os 2 reforços aí podem chegar para a metade do ano. E para essa pequena janela que vai se abrir agora, no dia 1º de abril até o dia 19, o Corinthians prepara aí fazer aí contato com 3 jogadores do Nova Iguaçu. O Bill, camisa 10, o Iago, meio campista, e o Carlinhos, que já jogou a Copa São Paulo pelo Corinthians, né? E estão na mira do Timão e também podem ser reforços corintianos para esta temporada, Fiel. Mas tá aí a informação que o Corinthians ainda está se movimentando e busca sim reforçar o seu elenco para as competições que vão vir a seguir aí. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Tem algum nome que você gostaria que o Corinthians contratasse dos campeonatos estaduais ou algum outro nome? Esses 2 nomes que eu falei, o Hernani
E o Diego Valois interessa sim, porém, se vier, é só na metade do ano, porque a janela está fechada. Mas os jogadores do Nova Iguaçu, e como outros que o Corinthians está monitorando nos campeonatos estaduais, podem chegar agora no começo de abril. Então é o Corinthians aí procurando reforçar o seu elenco para a temporada de 2024. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas situações. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!